Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas, tanto ao governo do estado quanto a deputado federal e deputado estadual, a gente recebe hoje a Michele Santos, do PSOL, que é pré-candidata a deputada federal, que já está no nosso palco com o Mário Flávio. E a gente aproveita para reforçar o WhatsApp Cidade 998780997. Mandem perguntas, participem dessa entrevista. A gente pede que vocês mandem mensagens de texto, tá? Que não dá muito para a gente ouvir áudio nesse momento, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Michele, bom dia. Prazer recebê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade que estão acompanhando, né, essa série de entrevistas. Gostaria de parabenizar e agradecer pelo espaço e parabenizar pela iniciativa, né, que é muito importante que a gente traga para os ouvintes da região as propostas, os perfis de todos os candidatos, para a gente democratizar mais ainda o acesso a esse espaço tão importante que é a política. Muito bem, Michele, você foi candidata a vice-prefeita aqui de Caruaru e agora volta para esse desafio, né? O que motivou você a ter o nome colocado pelo partido, né, como pré-candidata e ter aceitado esse desafio? Em primeiro lugar, Mário, eu fui candidata aqui a vice-prefeita, fui candidata também já a deputada federal. Isso, em 2018, né? Em 2018. É verdade. E, assim, é um desafio, em primeiro lugar, a gente colocar os nossos corpos à disposição desse espaço político, principalmente sendo mulher, sendo do interior. A gente precisa pontuar, né, que é um espaço que, querendo ou não, ainda é um pouco acessível às mulheres. E o pessoal, ele tem essa característica, né? Ele tem a característica de construir figuras públicas nos espaços onde não se tem. Então, a indicação do meu nome e a aceitação para assumir esse desafio é missão mesmo política, tarefa política de construir isso, né? De fazer o debate dentro do programa do que o pessoal propõe, né? Trazer uma diferença, né? Porque a gente percebe que na região aqui, a gente só tem, geralmente, as pessoas que chegam nesses espaços são pessoas vindas de famílias tradicionais, né, onde o poder econômico e o poder político ainda domina. Então, a ideia do PSOL, e você pode observar até o retrato das candidaturas do PSOL, são candidaturas extremamente populares, né? Eu sou caruaruense, moro na Rua Preta, hoje estou morando em Recife assumindo outra tarefa, mas nasci e me criei aqui, sou egressa do movimento estudantil, hoje tenho 38 anos e mais de 25 na luta. Então, a gente pretende colocar pessoas nos espaços políticos que já são deles, né? E não simplesmente que aparecem e decidem assumir esse espaço. Você estava na equipe das juntas, né, do coletivo de deputadas. Elas também pediram para você entrar nesse processo para representar Sim. elas aqui em Caruaru, né, na região do Agreste? Hoje eu advogo na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é presidida pela mandata das juntas, e recebo todo o apoio, né, das pré-candidatas, que elas também estão vindo aí para a reeleição das deputadas. E não só para representá-las também, né, para trazer essa ideia da candidatura coletiva das juntas, mas de tantos outros. Dentro do PSOL, a gente não tem essa configuração, é uma configuração muito coletiva, de construção coletiva. A gente compreende que quem chega nesse espaço, quem ocupa, representa todo mundo. Então, não só as juntas, é evidente que hoje é a mandata que eu trabalho e admiro imensamente, sei a diferença que se faz dentro de um espaço, uma mandata popular, feminista, ligada aos movimentos sociais, mas tantas outras candidaturas do PSOL, tanto a deputados como ao governo do Estado, ao Senado, a deputado estadual, deputados federais, a gente atua de maneira conjunta. A gente costuma fazer as campanhas de maneira muito conjunta e muito horizontal. As juntas, elas chegaram, ganharam a eleição e inspiraram várias candidaturas, né, para vereadores na eleição de 2020, e agora já temos, inclusive o próprio pessoal, acho que eu até publiquei no blog sábado, que tem uma candidatura com 3 cidades diferentes, né, diferentes. Uma pessoa de Caruaru, uma de Recife e uma de Arco Verde.
você faz uma avaliação positiva do mandato das juntas? Porque eu vejo que elas atuam muito, né, nessa questão que você fala dessas pautas, né, das minorias, dos movimentos sociais e tal. É uma avaliação positiva que vocês fazem do mandato, que vão garantir a reeleição, digamos assim, nessa federação que foi criada com a rede? A intenção é não só garantir essa reeleição, Mário, como a gente colocar outros mandatos dentro da Assembleia Legislativa do PSOL, né? A gente vem aí com candidaturas fortes, como Dani Portela, que foi eleita a vereadora mais votada de Recife, e a gente vai vir pesado para essa chapa estadual. A avaliação que a gente faz é a mais positiva possível, né? Principalmente, não só da mandata, por mais que sejam 5, apenas uma cadeira, mas a gente já faz uma diferença grande, porque a gente leva para dentro da Casa Legislativa o debate que geralmente não chega. A gente leva as pessoas que geralmente não conseguem entrar lá. Então, levar os movimentos sociais, os segmentos populares do nosso Estado para dentro da Assembleia Legislativa foi e está sendo, e vai continuar sendo um grande diferencial dos mandatos do PSOL, porque tenho certeza que nessa próxima legislatura teremos mais de um mandato, né? Em relação à federação com a rede, a gente compreende que só fortalece, né? Só fortalece. Quem sabe a gente consiga aí dobrar ou triplicar o número de deputados eleitos e deputadas eleitas dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e a intenção é fazer também pelo menos um deputado ou deputada federal aqui no Estado pelo PSOL, né? Hoje, Dani Portela, você, o deputado Túlio Gadelha, tem mais algum nome nessa disputa para deputado federal que eu estou esquecendo? Dani está vindo para estadual. Para estadual, não é federal, não? Não. Para federal, a gente tem o Túlio, né, pela rede, tem eu, tem a Janiele, que é de Jaboatão, tem várias. Essas candidaturas são geralmente ligadas a movimentos populares, né? E aí, por exemplo, Janiele, lá de Jaboatão, foi candidata a vereadora em uma chapa coletiva, teve uma votação bem expressiva, né? Infelizmente não chegou devido ao coeficiente, mas a intenção é que a gente, diante dessa federação, a gente consiga construir, né, as possibilidades para que a gente consiga fazer realmente um deputado federal. Essa é a meta, no mínimo, né, um deputado federal para o PSOL, e reeleger Túlio Gadelha, né? Porque está lá, ou um da rede, outro, porque está lá nessa função e está cumprindo seu papel. Mas, enquanto PSOL, a nossa ideia é construir uma candidatura, não, uma pessoa eleita para deputado. Agora a conta, Michele, está vindo para a realidade, é uma conta difícil, porque o coeficiente eleitoral deve girar em torno de 180 mil votos para eleger um deputado ou uma deputada. É voto que só, né? É voto para caramba. Túlio Gadelha, na última eleição, ele teve 80 e poucos mil. Eu acho que ele deve manter essa votação ou crescer um pouco, mas ele precisaria do dobro dos outros votos, dos outros deputados da rede e do PSOL também. Dá para chegar? Mário, a gente costuma fazer campanhas com muito pouco recurso, né? E com uma mobilização muito grande dos setores populares. A gente compreende que é muito difícil, dada a conjuntura, né? Que os grandes partidos ou os que se mantêm no poder têm muito mais recurso, mas a gente tem a força popular. E aí eu vou te dar um exemplo, que é as próprias juntas, que foi uma surpresa nas últimas eleições, um mandato coletivo com muito pouco recurso, eu não vou falar aqui, mas comparado aos outros é ínfimo, e a gente consegue eleger um mandato do PSOL, né, com a força e os votos apenas dos candidatos do PSOL. Então, a gente entende que é possível, sim, né? É possível porque a gente vem dialogando com os setores populares, a gente vem construindo política, a gente constrói política desde que nasceu, praticamente. E é essa ideia da gente ir desconstruindo esse ideário da população, de colocar sempre os mesmos, né, Mário? A gente traz, por exemplo, fazendo um retrato dos últimos deputados federais eleitos das 3 últimas legislaturas, a gente percebe, assim, quando a gente chega a dar um choque, porque, por exemplo, apenas uma mulher foi eleita nas 3 últimas candidaturas, que foi a própria Maria Léa Reis. E é uma mulher que vem de uma família tradicional. Então, a gente percebe... E que já colocou a irmã para ser candidata. Exato. Né? E aí, por isso que a gente percebe, e aí muitas vezes as pessoas ficam falando, gente, por que não muda? Por que não muda? Porque
as pessoas que votam precisam compreender que não dá. O time que está perdendo, a gente tem que mudar, né? Então, não dá mais para a gente eleger o mesmo perfil. E muitos também se apresentam como novos, mas representam, né, a velha forma de se fazer política, a velha forma de se entender e de se construir política. Nós que compomos setores do campo popular, a gente faz política com o povo e para o povo, e não simplesmente para um grupo político ou com um projeto de poder. A gente compreende que o povo é o participante legítimo desse espaço. Então, se você observar, por exemplo, a bancada do PSOL no Congresso Nacional, ela é muito pequena comparada às outras bancadas, mas faz um barulho danado e já foi eleita por 10 vezes seguidas a melhor bancada do Congresso Nacional. Isso não é por acaso, né? Não é por acaso. Então, isso demonstra que a gente tem comprometimento com o espaço que a gente ocupa, a gente compreende o nosso papel nesse espaço e a gente quer levar esse recado para as pessoas, para que as pessoas tenham essa consciência na hora de votar, de não só votar no novo, mas não o novo que representa o velho, né? O pai, a mãe, o tio, o grupo político. Mas sim o novo que representa essa nova forma de se organizar politicamente e se colocar politicamente. Nessa ideia que você coloca aí, né, a candidatura ao governo, a pré-candidatura de João Arnaldo seria esse novo, dentre essas que tem aí, né, Marília Reis, Raquel, Anderson, Danilo Cabral, Miguel Coelho, seria essa novidade, né, já que olhando direitinho, né, todos têm uma raiz muito política, né? O Miguel Coelho tem os Coelho, a Raquel tem os Lira, o Anderson tem lá os Ferreira em Jaboatão, Danilo tem toda uma história dentro do PSB já que vem há vários mandatos consecutivos. Então, o João Arnaldo seria esse novo que você fala, sem ser o novo velho, digamos assim? Na verdade, eu seria mais ousada. Eu diria que vindo do PSOL é o novo. Porque a gente, enquanto partido, não colocaria um projeto na rua de candidatura a um governo do Estado se não fosse construído de uma maneira diferente. Para além da pessoa que representa, que João é um quadro excepcional, uma pessoa extremamente preparada para concorrer a esse cargo e para assumir o governo do Estado de Pernambuco, né? O próprio PSOL tem em sua configuração essa ideia de trazer o novo, de quebrar essas amarras, né? Esse tipo de política fisiológica, esse tipo de política oligárquica que reproduz, né, os mesmos vícios políticos. E a gente vive dizendo, né, eu vejo a população, vamos mudar, a gente tem que mudar, mas troca 6 por meia dúzia. Né? E aí a gente vê, como você falou, esse retrato. A gente está comandado pelo PSB há mais de 16 anos, né? E há um risco de vir novamente. E assim, a democracia, ela pressupõe uma rotatividade, ela pressupõe uma renovação, porque o mundo muda. A sociedade muda, as pessoas mudam, tudo muda. Então, a política não pode ficar presa, nem adstrita a um único modelo, nem a uma única família, nem a um único grupo político. Sem contar que essas amarrações, elas geram dissonâncias e geram o que a gente vê aí no espaço político, que nem precisa colocar. Ô, Michele, né? Mas quando a gente fala de democracia, de rotatividade, de pensamentos, isso quer dizer também ideologias? Porque a gente sabe hoje que o país está completamente dividido, as pessoas não conseguem conversar, não conseguem ver o ponto de vista do outro. E o que se pensa eu quero que sempre fique alguém que pense igual a mim. E aí as lutas vão para a urna, né? Exato. Mas você pensa assim que deve haver alternâncias, mesmo que vocês, o teu partido, por exemplo, não concorde com quem está no poder no momento? Com certeza, Renata. Democracia é um retrato da realidade social. E a gente não vê esse retrato da realidade social nos espaços de ocupação de poder. Se você chega em uma casa legislativa comum, você pode ir aqui na Câmara de Vereadores, você vai no Congresso Nacional, você vai no Senado, que é mais profundo ainda. Você enxerga povo lá? Você não enxerga a representação do povo. Você pega o retrato dos deputados federais aqui no estado de Pernambuco, eu não vejo povo. Eu vejo uma figura caricata que é reproduzida há mais de 100 anos, que é o homem branco, meia-idade, que se reproduz. E quando entra um novo, vai se tornar igual. Porque não se muda, eu não coloco o povo nesse espaço. A representação de mulheres no Congresso Nacional hoje, salvo engano, chega a 13%.
E a gente tem mais de 50% da população de mulheres. Se você pegar a maioria das câmaras municipais, não só no estado de Pernambuco, mas no país inteiro, a representação de mulheres, de negros, de pessoas vindas de setores populares é ínfima. Então, será que isso é democracia? Será que democracia é apenas o ir votar? Ou Você ter se consciência? sente representada pelas 4 vereadoras de Caruaru? Eu, no meu modo de ver, muito pouco. Pelos mandatos que elas representam? Perpétua, Muito pouco. Cátia das Perpétua, a gente tem uma ligação muito grande. Perpétua é defensora dos direitos humanos. Eu admiro muito o trabalho dela nesse espaço. As outras eu não acompanho tanto, né? E assim, a gente não pode criticar porque é um espaço que é democrático, ele precisa estar ocupado. Tem que ter a figura, mas não tem que ter só essa figura. Não, tem que ter o espaço também. ele precisa ter, mas ele precisa reproduzir a sociedade, e é o que não produz, né? E ser mulher e estar nesse espaço diante da situação que a gente vive hoje, de violência contra as mulheres, que não só é hoje, né? Hoje a gente está colocado aí, de fomento à emancipação das mulheres, ao empoderamento das mulheres, das dificuldades que a gente encontra de ser mulher nessa sociedade. Ser mulher, estar em um espaço representativo dessa natureza, com o poder que se tem, e não ter a consciência do seu papel nesse espaço, é muito triste. É muito triste. Se você puxar, por exemplo, eu não sei nessa legislatura agora, mas na última eu fiz a pesquisa. As mulheres que ocuparam a Câmara de Vereadores em Caruaru, a maioria não tinha um requerimento. Eu vou dar um exemplo. Um requerimento de mudança de nome de rua que fosse para a mulher. Para o nome de uma mulher. Você não tinha um projeto de lei ligado diretamente à situação das mulheres, ou que mudasse a vida das mulheres. Hoje eu acompanho muito o mandato de Perpétua porque a gente meio que trabalha também ajudando, fomentando, conversando, já que a gente tem a mesma linha assim, de defesa dos direitos humanos, mesmo estando em campos diversos politicamente. Eu acho que democracia é isso. É unir interesses quando se tem interesses, né? Mas também evoluir. Trazer novos, trazer diferentes. E, assim, me entristece muito quando eu chego, por exemplo, na Assembleia Legislativa, né? Hoje eu estou lá dentro enquanto assessora, enquanto advogada, e me entristece muito ver uma mulher levantar a voz contra um direito nosso. Me entristece muito ver uma mulher defender políticos que lá em cima destroem o que a gente conquistou ao longo dos anos. A outra coisa que é muito interessante é que existem discursos progressistas de mulheres que se colocam nesse espaço para nos representar, mas que estão em estruturas políticas que destroem tudo o que ela fala. Aí é uma questão, ou é inocência, ou é incoerência. Porque ou é conveniência. Ou conveniência, né? Para não dizer melhor. Porque eu estou aqui, digo que sou feminista, digo que defendo os direitos das mulheres, mas estou em uma estrutura política que lá em cima corta dinheiro do Ministério das Mulheres, destrói o Ministério das Mulheres, corta verba para combater a violência contra as mulheres. Então, estou nessa estrutura. O que é que eu estou fazendo ali? O meu capital político produzido aqui está sendo aproveitado por uma estrutura que destrói tudo que eu, entre aspas, defendo. Então, assim, eu sei que esse debate ele é muito complexo e para a maioria da população que a gente precisa compreender o que motiva o voto das pessoas. As pessoas têm que começar a pensar um pouco, internalizar esse pensamento antes de votar. O que motiva o meu voto? Quais são as características de um candidato que me fazem votar nele? Eu já vi gente votando porque o candidato é bonito, né? E não entende que política é tudo. É muito importante. Mas hoje tá assim, viu, Michele? As pessoas não estão muito interessadas em que se vota aqui no município, se a pessoa está alinhada com o Estado ou está com o federal, ou se quem a pessoa apoia aqui é contra quem está no governo federal. As pessoas estão votando muito por simpatia. Porque eu olho no olho, enxergo credibilidade, confiança, vou votar. Independente se tem plano de governo, se não tem, o que vai fazer, isso se tem projeto. Isso é que é ruim, Renata. É complicado, mas a gente está numa fase bem assim. Então, entendendo o que você está falando, então, em relação a mulheres, a representatividade não é só ter uma mulher naquele cargo, o que já é um avanço, porque antes a gente não era nem votada. Exato. Para começar a história. Então, a gente chegou lá, mas depois de chegar lá, é preciso dar o nome. Exato. É uma representação meramente formal, que é importante, porque dá um recado para outras diversas mulheres de que podem ocupar esse espaço. Né, que é um espaço que, para você ter ideia, por exemplo, até 2016, salvo engano, no Senado Federal não tinha banheiro feminino para as senadoras. Então, é uma construção subjetiva da uma coisa inusitada que eu lembro toda vez que falo dessa história é que eu era assessor de imprensa da Câmara Municipal e houve uma reformulação do regimento
E o regimento interno da Câmara, isso em 2009. 2000 agora há pouco. E os vereadores só podiam estar de terno e gravata no plenário. E aí Laura Gomes era vereadora, disse, e como é que eu vou? Eu tenho que... Teve que mudar, não tinha previsão de mulher, tinha que usar terno e gravata na Câmara Municipal. A partir de Laura Gomes, que foi eleita... Um dia desse, né? Que foi mudar o regimento interno. Teve vereadora antes dela? Teve Silvia Porto, teve outras tal. Mas Laura foi que, no regimento interno, foi que houve essa mudança. Que até isso não estava previsto. Pois é, isso é um sintoma de uma sociedade que constrói o ser político a partir de uma narrativa masculina, né? Masculinizada. Então, é o reflexo de uma sociedade patriarcal e machista que afasta a mulher dos espaços de decisão. Então, é como se a gente tivesse uma subcidadania. Ou seja, a gente pode até chegar nesse espaço. Porque eu sempre digo, gente, liberdade, principalmente liberdade política, ela só é possível quando você tem possibilidade de concretizar essa liberdade. Não existe liberdade, não, você é livre para se candidatar. Você é livre para chegar nesse espaço. Meu Deus, para nós, mulheres, estar no espaço político é extremamente violento. Porque não é um espaço construído nem pensado para nós. E aí está a prova, né? É um espaço construído e pensado para os homens. Então, você estar nesse espaço, você conseguir chegar lá, você ultrapassar todas as barreiras que são impostas, tanto pela sociedade como pelas próprias estruturas políticas. Hoje eu tenho sorte de estar em um partido político onde a prioridade é transformar o espaço político, né, dar esse retrato ao espaço político da realidade social que a gente vive, colocando negros, mulheres. A gente tem aí o exemplo das juntas. A pessoa que é deputada, que é Jo Cavalcante, né, porque são 5, mas apenas uma assina, ela é uma mulher negra, que é ambulante da Conta da Boa Vista. Então, qual é o recado que a gente quer dar com isso? A gente quer dar o recado que o espaço político é de todo mundo. Mas por quê? Vamos se perguntar o porquê todo mundo não chega? O porquê mulheres vindas dos setores populares, negros vindos dos setores populares, LGBTs vindos dos setores populares não entram? Porque ainda a lógica política, não só construída aqui como em todo o imaginário nacional, primeiro é baseada na estrutura econômica, né? A gente precisa compreender, e aí eu vejo algumas pessoas dizendo, o fundo partidário é um terror. Eu não concordo com a quantidade de valor, mas o fundo partidário ele é necessário. Porque sem fundo partidário, o que é que acontece? As pessoas que ganham dinheiro que vão estar nesse lugar. Sem fundo eleitoral, não vai ter participação popular. Porque se eu, que sou mulher pobre, vivo na periferia, não tenho condições. Eu lembro que na minha primeira candidatura, Mário, a vice-prefeita, eu ia de mototáxi para os debates. Eu lembro disso. Eu ia de mototáxi. E muitas vezes não tinha dinheiro, pagava emprestado e estava lá. Então, e olha que eu sou uma mulher advogada, querendo ou não, né? Mas é a realidade da maioria da população. Então, eu vou privilegiar apenas quem já tem, apenas quem já está nesse espaço. Então, a gente precisa compreender que o espaço político é de todo mundo e precisa ser de todo mundo. Então, o pessoal faz esse fortalecimento de figuras que representem de verdade o povo. Porque só sabe uma mulher o que precisa quando ela vive. Então, um homem não pode falar por mim, falar o que eu preciso. Um homem não pode saber qual é a realidade de uma mulher mãe, solo, numa periferia, precisando de creche, né? De uma pessoa que passa fome, que está dentro de uma ocupação. Muita gente fala, eu trabalho dentro da CDH hoje e acompanho muito ocupações, né? Tanto urbanas como rurais. E a gente vê que a maioria da população não tem o menor conhecimento sobre como funciona esse espaço. Então a gente precisa de pessoas que vivem nesse espaço para estar no espaço de poder, para dar voz, para reverberar a vida daquelas pessoas, senão não muda. Ou você acha mesmo que um príncipe nascido em berço de ouro, que nunca passou fome, que nunca precisou pegar um busão, que nunca andou de mototáxi aqui em Caruaru, vai saber a realidade do povo daqui? Vai saber representar a gente de verdade? Não é não. A gente precisa se questionar sobre isso. A gente precisa ter essa consciência, sabe? E assim, o meu papel, eu encaro a campanha, Mário, como um espaço pedagógico de aprendizagem, mas também de trazer esse debate que é diferenciado. Que não é o debate regular. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre educação, sobre Estado, sobre economia, sobre sistema tributário. A gente fala sobre tudo, mas fala sobre a perspectiva do povo. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua a entrevista aqui com Michele Santos, do PSOL.